Vamos lá. Pegando o gancho, não é o Capitão Gancho, pegando o gancho do nosso tema sobre a confissão, eu falei 3 dias sobre a confissão, certo? Aqui. Falei esses 3 últimos dias. Ontem eu mandei uma pequena gravação de 5 minutos, né? Falando sobre os efeitos da confissão. Um detalhe que eu quero colocar para não ficar confuso é tipo isso. Eu falei sobre o sigilo da confissão, onde o padre, tanto pela sua função como pelo Código de Direito Canônico, ele é obrigado, no sentido forte da palavra, a não contar nem insinuar nada do pecado do penitente, certo? Sigilo total. E tem na história da igreja vários padres que preferiram morrer do que contar qualquer pecado daquele penitente. Preferiram morrer. Teve casos, como eu contei aqui, que um penitente foi e falou que tinha envenenado, né, uma família inteira para ficar com a herança. E ele foi falando as características da família, o nome da família, e aquele padre percebeu que eram os pais dele, era a família dele. E naquela hora, cheio de comoção, chorou, mas aquele homem falou, se vingue, né? Ele falou, não, aqui é Cristo, e eu te absolvo, eu sou Cristo, e ele absolveu. Ou seja, a gente deve ter essa visão. É o próprio Cristo ali, nos amando, nos absolvendo, nos acolhendo. Alguém pode objetar, às vezes, mas vez ou outra o padre pode falar algo equivocado. Não, mas o sacramento não garante que ele é infalível no que ele vai falar, né? Isso aí ele deve buscar a vida de união com Cristo. Ele deve buscar. Não fala que ele é infalível. Ele é infalível na hora que absolve, né? Ali, se você está arrependido, ele faz direitinho a fórmula, a intenção que a igreja está mandando, está perdoado. Se você não escondeu nada, por vergonha, por qualquer motivo que seja, sem dúvida você sai absolvido e recebe as graças necessárias para combater o pecado. Osés, e como é que a gente sabe dessa história? Foi o padre que contou? Não, não foi o padre, foi o penitente, né? Osés, então o penitente pode contar? Ou não é pecado o penitente contar uma ou outra coisa para algum amigo, né, sobre a situação que ele viveu na confissão, mas não é o ideal. O problema é que a gente é muito tagarela, a gente quer contar sempre todas as nossas coisas, né? As graças recebidas, até os pecados a gente acha legal contar, né? Às vezes fala até com orgulho, olha, eu contei esse pecado para o padre. Uma coisa é você ter um diretor espiritual e você contar o que partilhou com outro padre, você tem um acompanhador, um formador, né? E você partilhar algumas coisas. Isso é normal, porque aquela pessoa te acompanha na vida espiritual. Mas você sair contando o que contou na confissão, ficou até redundante, né? É perigoso porque você pode manchar a imagem do padre, pode haver um entendimento errado das pessoas. Puxa, o padre falou isso? E às vezes é um entendimento equivocado. Às vezes o padre é até um bom padre, mas a pessoa ouviu de uma forma errada o que o padre orientou, entendeu de forma errada, e ela sai espalhando. Então mancha a imagem do padre, vai fechar as pessoas para o sacramento da confissão, em especial com aquele confessor. Vai fechar também a confiança das pessoas para com outros padres, a dúvida, né, se de fato é seguro confessar-se. Outra coisa, e também vai prejudicar a nossa vida espiritual, porque uma alma tagarela, ela tem dificuldade de ouvir a Deus, de contemplar a Deus, de meditar nas coisas celestes. Então, a gente tem essa pressa, esse vexame, essa inquietação em falar tudo, e às vezes até as nossas confissões. Então isso atrapalha, isso não é bom, isso não edifica, isso não constrói. Salve raríssimas exceções, raríssimas mesmo. Então vamos ter cuidado com isso, a nossa imprudência, né, com as coisas sagradas, porque o que você contou, que são os seus pecados, foi colocado ali diante de algo que é sagrado, instituído por Cristo. Então guarde-se, preserve-se. A gente é muito sem pudor nas nossas conversas. O que é o pudor? É guardar no secreto o tesouro. Então, uma mulher que é modesta, um homem modesto, ele é um homem que tem pudor, ele guarda os tesouros e os nossos... Estou mudando de assunto um pouquinho, depois eu faço analogia. A gente guarda o nosso corpo porque ele é um tesouro do Senhor. O que é bonito não é para se mostrar
é para se guardar e se preservar, senão vem um ladrão e rouba. A gente deve guardar e preservar e ornamentar as coisas belas, para que mais belas elas fiquem. É ornamentar, né? Como diz o cearense, não é empiriquetar não, certo? Porque deixa mais feio. Então a modéstia, né, o pudor. E da mesma forma a modéstia nas palavras e o pudor nas palavras. Não é sair falando tudo e de qualquer forma. Hoje se pegou a mania de falar mal dos padres de forma que parece normal falar mal do Papa, falar mal dos bispos. Hoje mesmo eu vi uma homilia na... Estava olhando os vídeos da Canção Nova, que estava play, tem uma homilia de um bispo, não lembro o nome dele. A humildade, o remédio contra a soberba. Acho que a humildade é o remédio contra a soberba. Aí lá tinha os dois comentáriozinhos. CNBB, filial não sei de quê. Aí, ou seja, a pessoa, ela não meditou o que o bispo falou. Ela confunde um bispo só com a CNBB inteira. Ou confunde parte da CNBB com outras coisas. Mistura tudo, não sabe de nada e fica falando besteira, entendeu? Por isso que eu me preocupo com pessoas que acompanham canais que são bons, mas não tem formação. Vai prejudicar. Fica igual uns retardados mental, entendeu? Tipo, acompanha canais que são bons, mas é bom para quem tem discernimento. Para quem não tem, só vai ficar revoltado com a igreja, cheio de ódio, pá. Meus irmãos, o mais importante não é ter uma vida intelectual, é ter uma vida espiritual. Uma vida intelectual sem uma vida espiritual vira uma bosta, perdão da palavra, uma bosta. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente acompanha. Acompanhe com discernimento. Se aquilo lhe causa revolta, ou pare de assistir ou trabalhe a sua revolta. Mas não deixe isso tomar de conta de você, tá bom? Aí voltando, tendo pudor naquilo que nós apresentamos ao sacerdote. Foi apresentado, pronto, foi absolvido. A não ser que você tenha alguém que te oriente, e o padre falou uma coisa que, não, você apresentou um pecado mortal, que você crê que é pecado mortal, tem convicção, ele fala que não é nem pecado. Aí você apresenta alguém mais experiente, alguém discreto, alguém de vivência de fé, e tenta tirar essa dúvida com ele para que ele te oriente. Aí é diferente, né? Mas não escandalize aquele padre, certo? Então tenhamos cuidado com a nossa forma de se portar diante dos ministros sagrados.